Amém, meu amigo Pedro, Deus seja louvado, momento que tanto almejamos, né? O momento em que nós nos encontraremos com Cristo e poderemos então nos abraçar com Ele, poderemos ver os seus olhos, né? Tocar em suas mãos, imagina que momento grandioso. Queridos, eu quero convidá-los então a abrirem comigo, nós não vamos nos demorar muito aqui, queremos tirar, né, algumas lições importantes da Bíblia para nós hoje. Eu quero convidar vocês então a abrirem comigo o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 19. Durante essa semana, nós vamos passar por algumas histórias interessantes que aconteceram ali prestes ao momento, então, de Cristo Jesus ser crucificado. E a história que nós vamos ouvir, vamos ler hoje, é justamente a história que ocorreu, então, no domingo anterior à crucifixão. O domingo que todos conhecem como Domingo de Ramos. E por que Domingo de Ramos? Você com certeza se lembra da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aonde agora ele é recebido como um rei diante daquela cidade que aguardava um libertador, aguardava aquele que tiraria então o povo do jugo romano, e ali estão aguardando para aquele rei naquele momento, eles o louvam, e por isso nós vivemos então e pensamos do Domingo de Ramos, porque naquele momento eles balançam, né, ramos aqui, folhas de palmeira, né? Vamos ler no texto, Lucas capítulo 19, nós vamos ler aqui a partir do verso 28. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 28. Aqui na minha versão diz assim: E dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto a um monte das oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira e ali, e ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Aqui nós já temos algumas lições acerca da pessoa de Jesus. Sabe, porque era um costume dos reis, dos imperadores, dos libertadores, ao retornarem agora de uma batalha, de uma guerra, ao entrarem na cidade, realmente terem essa recebida, essa entrada triunfal. Quando nós olhamos na história, a gente tem, por exemplo, ali a história de Júlio César, lá no primeiro século. Júlio César, ele é recebido em uma carruagem de ouro, que é puxada por 40 elefantes. Nós temos também a história, está registrado ali por Joséfo, né, de Judas Macabeu, que também entra com grandes hosanas, sendo recebido como libertador num cavalo grande, bonito. Jesus, ele escolhe entrar na cidade montado em um jumentinho. Aqui nós podemos tomar algumas lições, porque, em primeiro lugar, nós olharíamos, né, pensa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que em breve virá com um coro de anjos incontável. Naquele momento, ele escolhe entrar na cidade montado sobre uma das mais humildes criaturas. Em primeiro lugar, então, Jesus, como nós sabemos, ele quer demonstrar que ele não está ali para embrenhar uma batalha contra o reino naquele momento. Ele se demonstra de forma humilde. É interessante que até aquela pequena criatura, né, o jumentinho, por mais simples que ele seja, ele é escolhido. Ele é escolhido para participar daquele momento. Imagina carregar o rei, o Salvador, o Rei dos Reis, o Eterno. E nesse momento, então, nós podemos pensar, poxa, mas o que tem a ver isso? Por que isso acontece aqui na Bíblia nesse momento? Por que Jesus escolhe justamente um jumentinho? Por que essa entrada tão humilde? E aí nós olhamos para a Escritura e a gente vê lá em Zacarias 9, se você quiser acompanhar comigo, um dos últimos livros ali do Antigo Testamento, Zacarias 9, verso 9, vai trazer uma profecia exatamente sobre essa situação, sobre esse momento. Zacarias 9, verso 9, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Esse texto, escrito mais de 4 séculos antes de Jesus, se cumpre naquele momento. A semana que está se iniciando ali, a semana
aonde Cristo Jesus em breve irá então sofrer tudo aquilo que ele padece, né, na cruz por cada um de nós. Então ele tem essa entrada humilde. Então um ponto que a gente pode aprender nesse momento não importa qual a nossa posição na sociedade, aonde estamos, sejamos humildes. Não importa qual a posição que temos em nossa família ou na sociedade, podemos ser usados. Não importa o quão humildes somos, Deus nos escolheu e aqui estamos. Ele escolhe-nos nesse momento que em breve Ele há de retornar. Então esse é um ponto que a gente pode trazer para nós, já pode aplicar. Seguindo o texto, verso 36. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Queridos, o que há de tão incrível nessa passagem, dessas hosanas, então, que eles dedicam ao Rei Salvador. Ele merece realmente receber essas palavras. Mas há poucos séculos, Judas Macabeu tinha ouvido as mesmas palavras. Esse Judas Macabeu, ele tenta em uma revolta libertar o povo de Israel do jugo romano, não consegue, né? E daqui a um pouco tempo, ele é morto e tem então a sua vida terminada e a sua promessa então agora largada às traças, né? Ao chão. Aqui nós vemos as pessoas então louvando a Deus, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Se nós fôssemos olhar um pouco mais sobre essas pessoas que estavam lá, então pessoas que estavam clamando em alta voz pelos milagres que eles já haviam visto com seus próprios olhos, então a gente pode dizer que lá tinham cegos que voltaram à vista pelo milagre de Jesus. Podemos dizer que alguns que estavam cantando talvez tivessem sido mudos e Jesus deu novamente a voz a cada um deles. A gente poderia dizer que teria também ali leprosos que viviam alheios à sociedade, atirados então para fora da cidade, que agora poderiam retornar então diante do rei, diante da cidade, porque estavam restaurados. Nós olhamos no livro Desejado das Nações que um daqueles que está participando daquele momento é Lázaro. E onde Lázaro deveria estar? Na sepultura. E ele está ali naquele momento louvando ao Senhor. Queridos, porém, juntamente desse coro, existe um outro coro, um coro do outro lado, clamando para que os discípulos se calem, clamando para que os curados se calem. O verso 39 diz assim: ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os seus discípulos. Queridos, em algum momento da tua jornada de fé, da tua caminhada, talvez um coração tão cheio da presença de Jesus, talvez leve você a falar alto sobre o que Jesus fez ao seu coração. Talvez te impressione para louvar o Senhor, talvez te impressione para dedicar o que você tem de melhor a Deus. E sabe que nesses momentos, muitas vezes se levanta a repressão, muitas vezes se levanta uma hoste farisaica. E é o que acontece aqui. E o que Jesus disse? Ele lhes respondeu, verso 40, asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. As próprias pedras falarão dos meus milagres, as próprias pedras poderiam proclamar o seu evangelho. Sabe, queridos, eu e você estamos aqui com a certeza absoluta, porque em algum momento Cristo Jesus fez um milagre em sua vida. Eu não sei como que é a sua vida mesmo, a tua jornada, a tua caminhada, o que levou você a vir aqui nesse momento, nesse dia. Nós temos aqui alguns momentos de festa que nós vamos viver hoje, mas eu não sei, é o que te traz justamente a Igreja Adventista hoje para ouvir sobre a Páscoa, ouvir sobre a morte de Jesus. Mas eu tenho certeza, querido, se você está aqui, é porque você é alvo da graça de Deus. Se você está aqui nesse momento hoje, é porque o maior milagre do universo já foi feito em seu coração para que você pudesse ir na contramão do mundo e ouvir aqui a voz do Salvador através da Bíblia. Queridos, na sequência, aquele cortejo maravilhoso, Jesus entrando então na cidade, sendo recebido com hosanas, com muito louvor.
Esse cortejo ele é interrompido agora com o choro do mestre. Jesus agora chora. O verso 41 diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Queridos, um outro momento que nós temos o choro de Cristo é quando Cristo se depõe diante da morte de Lázaro. Ele sabia que ele tinha poder de ressuscitá-lo, ele sabia que ele faria isso, mas diante da dor dos seus irmãos, seus amigos, diante daquele momento de sofrimento, Deus, nos céus e na terra, chora. Ele sente o peso do que é a dor, então, do distanciamento, da saudade, vivendo ali também em carne humana com os seus, mesmo sabendo o que ele faria. Agora, nesse momento aqui, ele também chora. Só que, queridos, quando a gente olha no original, aqui a palavra para choro, quando ele chora para Lázaro, é como se brotasse lágrimas em seus olhos. Nesse texto, não. Nesse texto é como se fosse um choro de lamento, um choro onde há uma expressão mais vigorosa, onde realmente ele tem uma grande dor em seu coração. E o que pode causar tanta dor no coração de Jesus agora quando ele entra em Jerusalém? Verso 42, e dizia: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Queridos, em primeiro lugar aqui o motivo do choro de Cristo Jesus é porque Jerusalém seria destruída. Destruída porque ela não o recebeu quando ele esteve ali presente, quando ele esteve ali convidando, quando ele esteve ali chamando, em carne e osso. Eles não o receberam. Décadas se passaram, no ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída pelo Império Romano. Vocês conhecem a história. Jesus aqui traz então uma profecia extraordinária daquilo que aconteceria com Jerusalém. Ele fala sobre o que ocorreria aqui com os filhos, sobre as trincheiras, o cerco apertando, exatamente como ocorre na história, décadas depois. Queridos, Jesus chora porque Jerusalém estava perdida. Não por causa simplesmente da cidade, do material, não é isso. Mas porque seus filhos não o aceitaram. Os que eram seus não o receberam. Eles não o receberam na oportunidade da sua visitação. Queridos, Jesus chora justamente por isso. O verso 44 é dito, porque eles não reconhecem a oportunidade da visitação dele. É interessante, queridos, que nesse momento hoje, no dia 28 de março de 2021, nós ainda temos oportunidade de ouvirmos sobre um Deus que em breve vem. E nós temos o dia de hoje para reconhecer e termos a oportunidade de reconhecermos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. É o único que pode realmente tirar nós dessa prisão que vivemos, a prisão do pecado, a prisão da dor que existe nesse mundo. Somente nele podemos encontrar a paz, e ele fala disso no texto também. Aqui no verso 42 ele diz: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso agora está oculto aos teus olhos, queridos. Lá, aqueles homens estavam vivendo em uma cegueira espiritual. Tudo estava sendo revelado aos seus olhos. Eles estavam vendo os sinais se cumprindo. Eles estavam vendo em Cristo Jesus a sua obra maravilhosa. Eles estavam vendo naquilo que eles conheciam. Os fariseus, por exemplo, eram extremos conhecedores da palavra. E eles conheciam o que estava escrito no texto acerca do Messias, e eles estavam como se fossem cegos diante da revelação de Cristo Jesus. E eles não recebem a paz que eles tanto almejam, porque estão vivendo aquela cegueira espiritual. E hoje em dia, queridos, nós também temos muitos sinais acontecendo. Mesmo essa pandemia, Cristo predisse epidemias, fome, guerras, tantas situações que se comprovam dia após dia em nosso meio. Homens cada vez mais depravados, como diz lá também a Bíblia,
tudo está se cumprindo e agora é chegado o momento da visitação de Cristo Jesus. E eu pergunto a você, você reconhece isso? Você acredita de verdade nisso? Querido, Jesus em breve está voltando. Eu digo isso com toda a certeza do universo, que Ele fez nos dedicar a nossa vida para que estarmos falando desse amor. Queridos, se hoje nós temos a oportunidade aqui de falarmos a você, é porque Jesus proveu essa oportunidade, é porque Jesus operou o seu milagre em nosso coração. Se você hoje pode ouvir essa mensagem, é porque Ele proveu esse meio para que nesse momento hoje, tu pudesses receber a paz, e a paz que Ele dá, não é a paz que o mundo dá. Queridos, eu quero fazer um convite, e daqui a pouco nós vamos encaminhar aqui para um momento que é um dos mais felizes, né, que um pastor pode passar, o momento que hoje eu vou viver com o Gabriel. Quero fazer um convite. Enquanto isso, enquanto agora vamos nos preparar para o batismo, gostaria que você pensasse em tua jornada, em tua caminhada, onde você está. Como tem sido a tua vida espiritual? Quanto você tem buscado a Deus? O quanto você tem percebido exatamente o momento em que você está vivendo? Será que você tem ouvido os clamores de Cristo? Será que você tem realmente percebido os milagres que Ele opera cada dia para que você possa respirar, caminhar, decidir e viver? Coloca nesse momento a mão na consciência, pense em tudo aquilo que Ele tem feito em tua vida. Cristo em breve está voltando. Suas lágrimas aqui são sobre também muitos filhos que tiveram a oportunidade de ouvir, mas escolheram permanecer cegos. Queridos, não precisa ser assim. Jesus está aqui hoje mais uma vez para nos tornar a viver, né? Para fazer nos tornarmos a ver, para devolvermos as nossas vistas e para nós também o recebê-lo. Tem outra situação aqui interessante também que nós poderíamos aplicar nesse texto, estamos chegando aqui no final. Jesus está muito triste também porque a fé daqueles dias é uma fé hipócrita. Claro, muitos ali recebem a sua visitação, aceitam, são transformados, verdade. Mas logo após esse relato, nós vemos ele entrando no templo e virando as mesas para cima, onde muitos ali ganhavam quantias enormes de dinheiro, se relacionando então com a fé dos outros, se aproveitando da fé dos outros. Isso é algo que nós também vemos nos nossos dias. Jesus, ele não poupou a sua ira nesse momento, e Ele não vai poupar na sua vinda, no dia da sua visitação. Mas inclusive isso estava profetizado, viriam lobos devoradores, falsos profetas, e enganariam a muitos. Cristo chora também por isso. A casa dele estava transformada em covil de salteadores. Talvez algum de você que esteja nos acompanhando aqui pela internet, talvez esteja distante da mensagem de Deus, porque em algum momento você teve a oportunidade de ouvi-la, você foi para ouvi-la, mas você percebeu que estava sendo enganado. Querido, deixe que esse livro te guie. Não escuta aqui a voz do pastor, nem da igreja. Ouça esse livro, clame em oração. Eu tenho certeza que Deus há de te guiar no caminho dele. Queridos, nesse momento, mais uma vez então, eu gostaria que nós colocássemos a mão na nossa consciência, olhássemos, tomássemos aí a nossa memória, imaginássemos a cena de Jesus chorando, mas não é apenas uma lágrima, é um choro intenso, por aqueles que não o aceitariam. Ele fez tudo, Ele deu tudo o que Ele podia para te alcançar, Ele deu a própria vida, Ele sofreu tudo aquilo que eu e você deveríamos sofrer, Ele pagou o preço. E se nós não aceitarmos, nós teríamos perdido a melhor oportunidade de todas, né? Que Deus nos deu.
Quero convidar você, então, que está aí no seu lar, também você que está aqui conosco, nós vamos fazer agora uma breve oração, pedir para que Deus retire de nós a cegueira espiritual e que possamos ouvir também os seus clamores, ouvir o seu chamado na Escritura, que nós possamos entender o momento em que estamos vivendo e que nós possamos receber a partir de hoje já a paz na certeza de que Cristo Jesus caminha conosco até o breve dia da visitação dele mais uma vez. Eu quero convidar vocês nesse momento para nós estarmos orando. Agora, após a oração, Pedro vai estar cantando mais aqui uma música para nós. Nós vamos estar nos preparando aqui para o batismo do Gabriel. Eu quero convidar você, então, que está em sua casa, para que você feche seus olhos. Nós que estamos aqui também, vamos fechar nossos olhos, vamos pedir para que Deus fale conosco mais uma vez, abra o nosso coração, para que possamos realmente tomar uma decisão pela eternidade, pela vida que Ele tudo fez para que essa oportunidade fosse aceita. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, no dia 28 de março de 2021, ouvindo o Teu clamor, ouvindo também do Teu choro por todos aqueles que se perderiam, aqueles que não te aceitaram, aqueles que mesmo vendo evidências de seus milagres em seus dias, em suas vidas, essas pessoas ali se perderiam porque não te aceitaram. Santo Deus, estamos aqui porque queremos afirmar a Ti que conosco não há de ser assim. Nós que estamos aqui pela internet, nós que estamos aqui na igreja do Santa Edvirges, queremos pela fé, Senhor, aceitar o Teu sacrifício por nós. Querido Deus, por favor, tome o nosso coração e aonde possa haver qualquer lugar escuro, qualquer situação que se oponha à Tua vontade, que o Senhor possa colocar a Tua mão curadora, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa fazê-la como o Teu caráter, e que nós possamos, Senhor, vivermos até aquele grande dia quando o Senhor vier voltar à terra, nós possamos viver em paz com a certeza de que o Senhor está conosco. Abençoe cada um aqui nesse momento, cada família que estamos assistindo. Nós pedimos que abençoe também o Gabriel, que vai passar pela maior decisão de sua vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.